Dr. Allen Becker esfregou os olhos cansados e tomou outro gole de café frio. O turno da noite na estação de monitoramento do espaço profundo da NASA geralmente era tranquilo. Esta noite era seu terceiro turno consecutivo de 12 horas e ele estava ansioso para voltar para casa. Ele olhou para a tela mais uma vez antes de sair. Algo chamou sua atenção. Um ponto escuro onde não deveria ver, logo além da órbita de Netuno. Ele ajustou as configurações do telescópio e ampliou o zoom. O ponto ainda estava lá. Ei, você pode vir ver isso? Ele chamou seu colega. Diane Clark se aproximou, seu rosto mostrando um leve aborrecimento por ter sido interrompido. O que estou olhando, Allen? Eu não tenho certeza. Não está aparecendo como nenhum objeto conhecido. Grande demais para um asteroide, órbita errada para um cometa. Diane se aproximou da tela. Sua expressão mudou de irritada para preocupada. Faça uma análise completa, ela ordenou. Os resultados não faziam sentido. O objeto absorveu todas as varreduras de luz e energia. Era como se um pedaço de espaço tivesse sido cortado e substituído por nada. Ao ligar, disse Diane, pegando o telefone seguro. Em 1 hora, a estação estava lotada de funcionários do governo e militares. Pela manhã, todos os principais observatórios da Terra estavam focados no objeto misterioso. Foi enorme. Pelo menos 1 quilômetro de comprimento em forma de oval perfeito. Sua superfície era o preto mais profundo que alguém já tinha visto. Não refletia a luz. Pareceu engoli-lo. E definitivamente não era natural. É um navio, disse Sam Harris na reunião de emergência da ONU. Como chefe da recém-formada equipe de resposta ao primeiro contato, o ex-comandante da Marinha falou com calma e autoridade. E parou de se mover. Está apenas no limite do nosso sistema solar. Os líderes mundiais olharam para as imagens com uma mistura de medo e admiração. Eles fizeram contato? O secretário-geral perguntou. Não, senhora. Enviamos sinais em todas as frequências. Nenhuma resposta até agora. Durante 3 dias, o navio negro ficou imóvel. Todas as tentativas de comunicação falharam. O mundo prendeu a respiração. Algumas pessoas entraram em pânico. Outros comemoraram. Os líderes religiosos pediram oração. Os cientistas trabalharam 24 horas por dia e as forças militares entraram em alerta máximo. Dr. Becker mal dormiu. Ele permaneceu em seu posto, observando o navio e ajudando a enviar novos sinais. Na manhã do 4º dia, quando ele estava prestes a fazer uma pequena pausa, todas as telas do centro de comando piscaram. Um zumbido suave encheu a sala. Nós estivemos observando. Viemos em paz. As palavras apareceram em todas as telas e foram transmitidas simultaneamente em todos os canais de rádio. A voz era calma e clara, sem sotaque. Inglês perfeito. Este é o comandante Sam Harris da Terra. Congratulamo-nos com o contato pacífico. Quem é você? E qual é o seu propósito aqui? Houve uma pausa antes que a resposta chegasse. Somos viajantes de muito além das suas estrelas. Observamos o seu mundo durante muitos dos seus séculos. Chegou a hora de nos encontrarmos. Por que agora? Harris perguntou. Por que se revelar depois de todo esse tempo? Outra pausa. Por que você é necessário? As estrelas escurecem com uma ameaça que você ainda não consegue ver. Trazemos aviso e oportunidade. A sala ficou em silêncio. Dr. Becker sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Solicitamos uma reunião. Enviaremos uma pequena nave para sua lua em 3 de seus dias. Você pode trazer 5 representantes. Sem armas. A transmissão terminou tão repentinamente quanto havia começado. Os 3 dias seguintes foram um borrão de preparação e debate. Quem iria? O que eles diriam? Eles poderiam confiar nesses visitantes? No final, a equipe foi escolhida. Comandante Harris, Dr. Becker, 2 diplomatas e um linguista.
À medida que a nave se aproximava do local de pouso lunar, Becker olhou pela janela para a pequena nave preta que já esperava na superfície cinzenta. Estava acontecendo. A humanidade estava prestes a conhecer seus primeiros alienígenas. E nada jamais seria o mesmo novamente. A superfície lunar estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave dos sistemas de ar em seus trajes. O coração do Dr. Becker batia forte enquanto ele estava ao lado do comandante Harris. A pequena nave preta estava a 50 metros de distância assim. Surgiu tão estranho e absorvente de luz quanto a nave-mãe. Fiquem calmos, Harris lembrou à equipe. Lembre-se do seu treinamento. Uma costura apareceu na lateral da nave alienígena. Ampliou-se sem fazer barulho. 3 figuras altas pisaram na superfície empoeirada da Lua. Becker sentiu a boca secar. Os alienígenas tinham pelo menos 2 metros de altura e pele cinza que parecia brilhar levemente. Cada um tinha 4 braços longos e se moviam com uma graça estranha, apesar da baixa gravidade. Seus rostos eram quase humanos, com 2 olhos grandes que mudavam de cor como óleo na água. Os seres caminharam lentamente em direção ao grupo humano. Eles não usavam trajes espaciais, apenas simples mantos escuros que fluíam ao redor de seus corpos. Harris deu um passo à frente. Bem-vindo à Luna, a lua da Terra. Viemos em paz e amizade. O alienígena do meio levantou a mão superior direita. Quando falou, as palavras saíram pelos alto-falantes do capacete do humano. Nós somos o Carton. Sou chamado de observador em sua língua. Agradecemos por nos conhecer. A voz era calma e clara, sem nenhuma emoção que Becker pudesse detectar. Observamos sua espécie por muitos ciclos. O observador continuou. Você é único na galáxia. Diane Clark, uma das diplomatas, perguntou, única em que sentido? A maioria das espécies inteligentes evoluía através da cooperação e da harmonia. Os humanos evoluem por meio da competição e da inovação. Isso o torna diferente. De valor. Becker encontrou sua voz. Existem muitas outras espécies inteligentes por aí? O Galactic Concorde inclui 28 civilizações espaciais. Existem muitos outros que ainda não alcançaram as estrelas. Os humanos trocaram olhares. 28 civilizações. As implicações foram enormes. Por que você se revelou agora? Harris perguntou. Por que não mais cedo ou mais tarde? Os olhos do observador mudaram para uma cor azul profunda. Uma escuridão se aproxima. O coletivo vazio se expande pela galáxia, consumindo tudo em seu caminho. O Concorde precisa de aliados que entendam o conflito. Você quer que lutemos por você? Harris disse. Não foi uma pergunta. Oferecemos uma troca. Sua experiência militar para nossa tecnologia. Um comércio justo. O segundo alienígena deu um passo à frente, carregando uma pequena caixa. Abriu-o para revelar o que parecia ser um cubo de vidro cheio de luzes rodopiantes. Contém conhecimentos básicos sobre viagens espaciais, produção de energia e medicina além de sua compreensão atual. Um sinal da nossa sinceridade. Harris olhou para o cubo, mas não fez nenhum movimento para pegá-lo. Esta é uma decisão que todo o nosso planeta deve tomar, não apenas a nossa equipa. Nós entendemos, disse o observador. Mas o tempo é limitado. O vazio se aproxima mais rápido do que você imagina. O que eles são? Becker perguntou. Neste coletivo vazio, os olhos do observer ficaram roxos escuros. Eles já foram como nós. Agora eles são outra coisa. Eles acreditam que toda a vida deveria ser convertida à sua forma. Aqueles que recusam são eliminados. O terceiro alienígena, que permaneceu em silêncio, finalmente falou. Gostaríamos de convidar 2 de vocês para visitar o Concorde Central World, para ver o que espera a humanidade entre as estrelas. Harris pareceu surpreso. Quando? Agora, disse o observador. Nossa nave pode trazê-lo de volta na semana da Terra. Seu mundo precisa entender o que existe além do seu sistema solar antes de fazer sua escolha. Harris virou-se para Becker.
Parece que fomos voluntários para uma viagem de campo, doutor. Becker olhou para os alienígenas e depois para as estrelas acima. Em todos os seus anos estudando o espaço, ele nunca imaginou que viajaria além do sistema solar. Eu irei, ele disse. O observador assentiu. Os Carten são poucos agora. Uma vez éramos muitos. O vazio reduziu nossos números. Mas os humanos têm um potencial que não víamos há milênios. O alienígena estendeu um de seus forenhas em direção à lançadeira preta. Vir. A galáxia espera e nunca mais será a mesma quando a humanidade se juntar a ela. Enquanto Becker e Harry seguiam os alienígenas em direção à sua nave, Becker se perguntava como seria a Terra quando eles retornassem. Se eles voltassem, de qualquer forma, tudo mudaria para sempre. A superfície lunar estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave dos sistemas de ar em seus trajes. O coração do Dr. Becker batia forte enquanto ele se levantava. Ao lado do comandante Harris. A pequena nave preta estava a 50 metros de distância, sua superfície era tão estranha e absorvente de luz quanto a nave-mãe. Fiquem calmos, Harris lembrou a equipe. Lembre-se do seu treinamento. Uma costura apareceu na lateral da nave alienígena. Ampliou-se sem fazer barulho. 3 figuras altas pisaram na superfície empoeirada da Lua. Becker sentiu a boca secar. Os alienígenas tinham pelo menos 2 metros de altura e pele cinza que parecia brilhar levemente. Cada um tinha 4 braços longos e se moviam com uma graça estranha, apesar da baixa gravidade. Seus rostos eram quase humanos, com 2 olhos grandes que mudavam de cor como óleo na água. Os seres caminharam lentamente em direção ao grupo humano. Eles não usavam trajes espaciais, apenas simples mantos escuros que fluíam ao redor de seus corpos. Harris deu um passo à frente. Bem-vindo à Luna, a lua da Terra. Viemos em paz e amizade. O alienígena do meio levantou a mão superior direita. Quando falou, as palavras saíram pelos alto-falantes do capacete do humano. Nós somos os Carten. Sou chamado de observador em seu idioma. Agradecemos por nos conhecer. A voz era calma e clara, sem nenhuma emoção que Becker pudesse detectar. Observamos sua espécie por muitos ciclos. O observador continuou, você é único na galáxia. Diane Clark, uma das diplomatas, perguntou, única em que sentido? A maioria das espécies inteligentes evoluía através da cooperação e da harmonia. Os humanos evoluem por meio da competição e da inovação. Isso torna diferente, valioso. Becker encontrou sua voz. Existem muitas outras espécies inteligentes por aí? O Galactic Concorde inclui 28 civilizações espaciais. Existem muitos outros que ainda não alcançaram as estrelas. Os humanos trocaram olhares. 28 civilizações. As implicações foram enormes. Por que você se revelou agora? Harris perguntou. Por que não mais cedo ou mais tarde? Os olhos do observador mudaram para uma cor azul profunda. A escuridão se aproxima. O coletivo vazio se expande pela galáxia, consumindo tudo em seu caminho. O Concorde precisa de aliados que entendam o conflito. Você quer que lutemos por você, disse Harris. Não foi uma pergunta. Oferecemos uma troca. Sua experiência militar para nossa tecnologia. Um comércio justo. O segundo alienígena deu um passo à frente, carregando a pequena caixa. Abriu-o para revelar o que parecia ser um cubo de vidro cheio de luzes rodopiantes. Contém conhecimentos básicos sobre viagens espaciais, produção de energia e medicina além de sua compreensão atual. Um sinal da nossa sinceridade. Harris olhou para o cubo, mas não fez nenhum movimento para pegá-lo. Esta é uma decisão que todo o nosso planeta deve tomar, não apenas a nossa equipa. Nós entendemos, disse o observador. Mas o tempo é limitado. O vazio se aproxima mais rápido do que você imagina. O que eles são? Becker perguntou. Neste coletivo vazio, os olhos do observer ficaram roxos escuros. Eles já foram como nós. Agora eles são outra coisa.
Eles acreditam que toda a vida deveria ser convertida à sua forma. Aqueles que recusam são eliminados. O terceiro alienígena, que permaneceu em silêncio, finalmente falou. Gostaríamos de convidar 2 de vocês para visitar o Concorde Central. Wood para ver o que espera a humanidade entre as estrelas. Harris pareceu surpreso. Quando? Agora, disse o observador. Nossa nave pode trazê-lo de volta na semana da Terra. Seu mundo precisa entender o que existe além do seu sistema solar antes de fazer sua escolha. Harris virou-se para Becker. Parece que fomos voluntários para uma viagem de combustível, doutor. Becker olhou para os alienígenas e depois para as estrelas acima. Em todos os seus anos estudando o espaço, ele nunca imaginou que viajaria além do sistema solar. Eu irei, ele disse. O observador assentiu. Os Cartens são poucos agora. Quando éramos muitos, o vazio reduziu o nosso número. Mas os humanos têm um potencial que não víamos há milênios. O alienígena estendeu um de seus forenhas em direção à lançadeira preta. Venha, a galáxia espera, e nunca mais será a mesma quando a humanidade se juntar a ela. Enquanto Becker e Harry seguem os alienígenas em direção à sua nave, Becker se pergunta como seria a Terra quando eles retornassem. Se eles voltassem, de qualquer forma, tudo mudaria para sempre. De volta à Terra, o caos e a excitação encheram o ar. Notícias do contato alienígena vazou para aumentar os esforços do governo para controlar as informações. Algumas pessoas comemoraram nas ruas. Outros se esconderam em bunkers. Grupos religiosos afirmavam que os alienígenas eram anjos ou demônios. Os cientistas imploraram por mais dados. Na sala de situação da Casa Branca, os membros restantes da equipe de primeiro contato transmitiram a mensagem de Harris e Becker pela terceira vez. A ameaça é real. A voz de Harris disse através da estática, vimos evidências de mundos inteiros destruídos. O Concorde oferece tecnologia e proteção em troca da nossa ajuda. Diane Clark olhou para os líderes militares e civis ao redor da mesa. O comandante Harris e o Dr. Becker acreditam que devemos aceitar a oferta deles. Mas eles também alertam que os alienígenas parecem particularmente interessados em encontrar um humano para operar algum tipo de arma. Uma arma que poderia salvar a galáxia ou se voltar contra nós, disse o general Frank Ward, este poderia ser o maior truque da história. A presidente Patrícia Bell ouviu em silêncio até agora. A questão é simples. Confiamos neles? Ninguém falou por um longo momento. Então uma nova voz quebrou o silêncio. Eu gostaria de ser voluntário. Todas as cabeças se voltaram para a jovem que acabará de entrar na sala. Tenente Kate Miller, piloto da Marinha e o mais novo membro da equipe de primeiro contato. Tenente, este não é o momento, começou o general Ward. Com respeito, senhor, foi Kate quem disse. Revisei todos os dados do navio negro. Sua assinatura de energia corresponde aos meus padrões de ondas cerebrais com 98,7% de sincronização. Isso não pode ser uma coincidência. Diane Clark pareceu assustada. Como você sabe disso? Porque tenho sonhado com isso desde que chegou, disse Kate. Eu posso ver dentro dele. Eu sei como funciona. A sala ficou em silêncio novamente. O presidente Bell estudou cuidadosamente o rosto de Kate. Você está sugerindo que o navio escolheu você especificamente? Sim, mãe. E acho que precisamos descobrir o porquê. 2 dias depois, uma nova equipe diplomática preparou-se para receber os Carten. Desta vez, a embaixadora Laura Myers lideraria, com o tenente Miller, o general Ward e 2 cientistas como apoio. Suas ordens eram claras: negociar os termos para ingressar no Concorde, mas não se comprometerem com nada até que entendessem exatamente o que os alienígenas queriam de Kate. O encontro aconteceu na colônia lunar. Observer e 2 outros Carten chegaram em sua pequena nave preta. Saudamos o interesse contínuo da Terra, disse Observer. Você já tomou uma decisão? O embaixador Myers deu um passo à frente. A Terra está preparada para se juntar à sua aliança contra o vazio, mas temos condições. Os olhos do observador mudaram para um verde profundo. Isso é aceitável.
Quais são os seus termos? Primeiro, queremos que o intercâmbio tecnológico comece imediatamente, especialmente em sistemas defensivos. Acordado. Em segundo lugar, queremos informações completas sobre todas as espécies membros e as leis do Concorde antes de finalizar a adesão. Também concordou. Terceiro, disse Myers, apontando para Kate, queremos saber exatamente por que você está interessado no Tenente Miller. O Observer voltou todos os 4 olhos para Kate. Você sentiu a conexão? Kate assentiu. O navio fala comigo. Em sonhos, não em sonhos. Comunicação de verdade. O observador aproximou-se de Kate. A embarcação que você chama de navio negro está viva. É o último desse tipo. Como nós, Carten, somos quase os últimos, ele escolheu você. Por que eu? Kate perguntou. Seus padrões neurais correspondem aos seus sistemas de controle. Isto não é por acaso. Há muito tempo, quando detectamos o vazio pela primeira vez, procuramos espécies que pudessem nos ajudar a lutar. Encontramos humanos primitivos. Os olhos do General Ward se estreitaram. Você está dizendo que fez algo conosco? Para nossa evolução. Não diretamente. O observador disse, estudamos o seu potencial. Protegemos o seu mundo de ameaças cósmicas. Nós esperamos. Para quê? Myers perguntou. Para que os humanos desenvolvam a tecnologia para lutar e a compaixão para saber quando não fazê-lo. O observador olhou diretamente para Kate. O navio precisa de um piloto com criatividade e adaptabilidade humana. Oferece um vínculo que mudará vocês dois para sempre. Kate respirou fundo. E se eu concordar? Então temos uma chance contra o vazio. O observador disse que, se recusar, respeitaremos a sua escolha. Mas o vazio acabará por chegar à Terra, com ou sem a nossa ajuda. Kate olhou para sua equipe. Depois, de volta a observar. Eu quero ver este navio. Para falar diretamente com ele. Os olhos do observador adquiriram uma cor prateada brilhante. Já está esperando por você. A viagem até o limite do sistema solar durou 3 dias na espaçonave mais rápida da Terra. Kate passou a maior parte do tempo olhando pela janela, imaginando o que a esperava. Os sonhos ficaram mais fortes. Imagens de estrelas, mundos estranhos e uma presença que parecia antiga, mas de alguma forma familiar. Você tem certeza disso? O embaixador Myers perguntou enquanto se aproximavam do navio negro. Não, admitiu Kate, mas preciso saber por que isso me escolheu. A enorme embarcação negra cresceu nas janelas de visualização. De perto, sua superfície parecia se mover como óleo na água, mas era sólida quando a pequena embarcação atracou nela. O observador conduziu Kate, Myers e General Ward através de uma abertura que apareceu na lateral do navio. Lá dentro, os corredores eram escuros, separados apenas por tênues linhas azuis no chão. O navio está à espera há muito tempo, disse o observer. Está ansioso. Chegaram a uma grande câmara circular no centro da nave. No meio havia uma estrutura semelhante a uma cadeira cercada por telas flutuantes de luz. A interface neural, explicou o observer. Através disso, você pode se comunicar diretamente com o navio. Kate se aproximou lentamente. Vai doer? Não, mas isso vai mudar você. A conexão é permanente. O General Ward deu um passo à frente. Espere. Permanente. Isso não fazia parte do acordo. É necessário, disse o observador. A arma requer conexão neural constante para funcionar. Que arma? Myers exigiu. Você evitou explicar essa parte. Os olhos do observador mudaram para um vermelho profundo. O próprio navio é a arma. Pode perturbar o campo quântico que conecta a consciência coletiva vazia, mas os cálculos necessários estão além da tecnologia Gonar. Precisamos da intuição humana para guiá-lo. Kate tocou a cadeira. Parecia quente, quase vivo. O que aconteceu com o último piloto? Ela perguntou baixinho.
O observador ficou em silêncio por um momento. Não houve nenhum. O navio foi construído para humanos. Especificamente, para você. Isso é impossível, disse Ward. Você não poderia saber sobre o Tenente Miller antes de vir para a Terra. Não ela especificamente, corrigiu Observer. Mas sabíamos que um ser humano com o padrão neural correto acabaria por nascer. Esperamos e observamos por gerações. Kate olhou para o alienígena com uma nova compreensão. Quantos anos você tem, observador? Eu vivi por 900 dos seus anos. Eu sou jovem entre minha espécie. A sala ficou em silêncio. Kate virou-se para Myers e Ward. Eu preciso fazer isso, ela disse. Se não o fizer, poderemos perder a nossa única oportunidade contra o vazio. Ward franziu a testa. Isto está acima do seu nível salarial, tenente. Com todo o respeito, senhor, não creio que se trate mais de patente militar. Ela olhou de volta para a cadeira. O navio me escolheu. Eu preciso descobrir o porquê. Meyer suspirou. Não podemos forçá-la de qualquer maneira, Kate. Mas você tem certeza? Kate assentiu e sentou-se na cadeira antes que pudesse mudar de ideia. Imediatamente, as telas flutuantes se aproximaram. A cadeira se remodelou em torno de seu corpo. O que eu faço? Ela perguntou ao observador. Abra sua mente para isso. O resto acontecerá naturalmente. Kate fechou os olhos. No início, nada aconteceu. Então ela sentiu isso. Uma presença tocando seus pensamentos. Ancestral. Poderoso. Tipo. Imagens inundaram sua mente. Estrelas nascendo e morrendo. Civilizações em ascensão e queda. Os Karten, que já foram 1 milhão de pessoas, agora estão reduzidos a alguns milhares escondidos por toda a galáxia. E o vazio. Uma escuridão que se espalha consumindo tudo em seu caminho. Eu vejo isso, ela sussurrou. Eu vejo tudo. A voz do navio falou em sua mente. Não com palavras, mas com puro significado. Asteris, estamos unidos agora. Juntos, podemos salvar todos eles, Asteris. Os olhos de Kate se abriram. Eles brilhavam com as mesmas cores mutáveis da superfície da nave. Kate. Meyers perguntou, preocupado. Ainda estou aqui, ela disse, mas sua voz mudou Ed, carregando tons harmônicos sob suas palavras. Mas também estou mais agora. Ela se levantou, embora a conexão com a cadeira permanecesse através de raios de luz. O nome do navio é Defiance, ela disse. E sabe onde o vazio irá atacar a seguir. O observador baixou a cabeça. Então a esperança. Kate virou-se para Meyers e vestiu, seus olhos ainda brilhando. Diga à Terra para se preparar. A verdadeira guerra está prestes a começar. 3 semanas depois, a Terra havia mudado. As notícias das ameaças do vazio se espalharam rapidamente. As nações deixaram de lado velhas lutas para se prepararem para um novo inimigo. Os cientistas trabalharam com conselheiros Karten para compreender a tecnologia alienígena. Forças militares treinadas para combate espacial. No centro de tudo estava Kate, agora permanentemente ligada ao Defiance. Seu corpo permaneceu humano, mas sua mente foi expandida. Ela podia ver e sentir coisas através de grandes distâncias. Através da nave, ela monitorou movimentos do vazio em sistemas estelares distantes. Estão atacando o sistema Pelanus. Kate anunciou durante uma reunião de emergência no quartel-general da defesa da Nova Terra, seus olhos brilhavam com mudanças de cores enquanto ela falava. 3 planetas densamente povoados. As forças do Concorde não resistirão por muito tempo. O comandante Harris retornou recentemente de Harmonia 1 e estudou a exibição holográfica que mostra a batalha. Podemos alcançá-los a tempo? Sim, Kate disse. O Defiance pode criar um corredor dobrável grande o suficiente para nossa frota. Nas semanas desde que Kate se juntou à nave, a Terra converteu 15 de suas maiores naves para combate espacial.
O engenheiro-chefe Pourai adaptou a tecnologia e as armas do escudo Carten para funcionar com sistemas humanos. A frota não está totalmente testada, alertou o general Ward. Ainda estamos aprendendo como usar essas armas. Kate se levantou. O vazio espera padrões. Analisa as táticas inimigas e se adapta. Mas nunca enfrentou humanos antes. Somos imprevisíveis de maneiras que ele não consegue entender. O presidente Bell assentiu lentamente. Isto é o que o Carten queria o tempo todo. Nossa imprevisibilidade. Sim, Kate admitiu. A maioria das espécies de Concorde pensa de forma lógica e metódica. O vazio pode calcular seus movimentos com antecedência. Os humanos agem por instinto, por instintos. Damos saltos criativos. Também somos teimosos, acrescentou Harris com um sorriso sombrio. Quando a frota poderá ficar pronta? O presidente perguntou. 6 horas, respondeu Harris. Então lance o mais rápido possível. Salve esses planetas, se puder. No dia seguinte, a primeira frota de batalha da Terra entrou no espaço, liderada pelo Defiance. Kate sentiu a excitação do navio misturada com o seu próprio medo. Juntos, eles enfrentariam um inimigo que destruiu incontáveis mundos. A frota emergiu perto de Polonus Prime, no momento em que as naves vazias começaram seu ataque final. Milhões de cubos negros enxameavam em torno das estações de defesa do planeta. Todas as naves, este é o comandante Harris. Siga suas metas atribuídas. Lembre-se do seu treinamento. Kate sentiu os sistemas de armas do Defiance ganharem vida. A nave sabia exatamente onde atingir as naves vazias. Através da ligação deles, ela guiou seus ataques com a intuição humana, em vez da lógica pura. Eles estão confusos, ela relatou. Seus sistemas preditivos não conseguem entender nosso padrão de ataque. A nave da Terra atacou de vários ângulos, usando manobras que nenhuma espécie de Concorde havia tentado antes. Os pilotos de caça rolavam e giravam de maneiras que pareciam malucas, mas que de alguma forma funcionavam. As forças do vazio, acostumadas a lutar contra inimigos metódicos, lutaram para responder. Pela primeira vez em gerações, a frota do vazio começou a recuar. Não deixe que eles se reagrupem, alertou Kate. Se escaparem, adaptar-se às nossas táticas. A voz do engenheiro-chefe Urai veio acima da calma. Estou captando leituras de energia da maior nave vazia. Está chegando a níveis críticos. Kate sentiu a preocupação do Defiance. Através do link deles, ela entendeu o que estava acontecendo. Eles vão se autodestruir, ela avisou. A explosão destruirá tudo neste sistema. Podemos parar com isso? Harris perguntou. Kate fechou os olhos, mergulhando mais fundo em sua conexão com o Defiance. O navio mostrou algo a ela. Uma maneira de criar um campo de contenção ao redor do navio voador vazio. Sim, mas preciso me aproximar. Apesar dos protestos de Harris e dos outros, Kate pilotou o Defiance direto para a enorme nave vazia. À medida que se aproximavam, ela sentiu a consciência do inimigo tentando invadir sua mente. Asterisco, junte-se a nós. Torne-se perfeito. Fuja do asterisco da morte. Kate empurrou de volta. A humanidade não quer o seu tipo de perfeição. O Defiance criou uma bolha espacial dobrável ao redor da nave vazia assim que ela explodiu. A explosão desapareceu na dimensão do bolsão, deixando apenas destroços. Quando a luz desapareceu, os navios vazios restantes se espalharam. O planeta abaixo estava seguro. Por enquanto, Kate abriu um canal para todas as naves da Terra e da Concorde. Vencemos esta batalha. Mas o vazio sabe sobre nós agora e estará pronto na próxima vez. Nas profundezas do espaço, as naves vazias espalhadas enviaram dados de volta à sua mente central. Uma nova variável entrou em seus cálculos. Humanos. Imprevisível. Perigoso. O vazio precisaria evoluir. 2 meses após a Batalha de Pelonus, a Terra tornou-se o centro de um novo tipo de esforço de guerra. A colônia lunar era agora o lar da primeira academia militar multiespécies da história da humanidade.
Alienígenas de toda a Concórdia aprenderam táticas de combate humano e pensamentos imprevisíveis. Em órbita ao redor de Marte, enormes estaleiros construíram embarcações que combinavam design humano com tecnologia alienígena. A cada semana, mais navios se juntavam à frota crescente. O embaixador Myers estava no grande salão do Conselho Concórdia em Harmonium. Após meses de negociação, hoje foi a cerimônia formal para aceitar a Terra como membro pleno. Os mundos humanos provaram o seu valor. Elder Voss anunciou aos representantes reunidos. A sua abordagem criativa à guerra deu-nos as primeiras vitórias reais contra o vazio em gerações. Nem todos os alienígenas pareciam felizes com isso. Algumas espécies ainda temiam os humanos e são uma história violenta. Outros se ressentiram da rapidez com que a Terra ganhou destaque na Concórdia. Damos as boas-vindas à Terra como iguais. Voss continuou. Juntos, enfrentaremos a escuridão que nos ameaça a todos. Myers deu um passo à frente para aceitar a carta formal de adesão. Ao fazê-lo, um alarme soou por toda a Câmara. Alerta de emergência, anunciou uma voz. Forças do vazio detectadas no setor Arcturus, múltiplos mundos sob ataque. As telas ao redor da Câmara do Conselho mostravam dezenas de naves vazias emergindo do espaço dobrado. Mas esses navios parecem diferentes. Suas formas de cubo perfeitas agora foram substituídas por formas irregulares que se deslocavam e mudavam à medida que se moviam. Eles se adaptaram. Myers sussurrou. De volta ao desafio, Kate sentiu a mudança nas táticas do vazio. Através de sua conexão com o navio, ela sentiu a nova abordagem do inimigo. O vazio havia estudado a imprevisibilidade humana e agora a imitava. O aprendizado deles, ela contou ao comandante Harris e aos outros capitães da frota. Suas naves estão mudando de formação aleatoriamente. Eles estão usando nossas próprias táticas contra nós. Harris franziu a testa diante das exibições de batalha. Então precisamos de algo que eles ainda não viram. O engenheiro-chefe Urai falou de seu posto. Eu posso ter alguma coisa. Tenho trabalhado na combinação dos campos de energia Carten com a tecnologia EMP humana. Isso poderia atrapalhar sua rede de comunicação. Vale a pena tentar, Harris concordou. Mas precisamos chegar perto da nave de comando deles. Kate assentiu. O desafio pode nos levar até lá. Mas há outra coisa. Algo que o navio tem me mostrado. Ela trouxe um novo mapa estelar. O vazio não é apenas um enxame de navios. Tem uma mente central. Uma consciência central que dirige tudo. A nave acredita que está localizada aqui, em órbita ao redor desta estrela de nêutrons. Harris estudou o local. Isso está nas profundezas do território vazio. Fortemente defendido. Sim, mas se conseguíssemos alcançá-lo, poderíamos acabar com esta guerra com um ataque. Os olhos de Kate brilharam ainda mais. O desafio foi construído para entregar uma arma diretamente à consciência do vazio. Que tipo de arma? Urai perguntou. Um disruptor de campo quântico. Isso cortaria a conexão entre a mente vazia e todas as suas naves. Sem orientação, ele se tornaria inofensivo. Harris parecia cético. Parece bom demais para ser verdade. É arriscado, admitiu Kate. A nave e eu precisaríamos entrar no campo neural da mente vazia. Estaríamos expostos à sua influência. Você poderia se voltar contra nós, disse Harris. É possível. Mas o desafio pensa que podemos resistir o tempo suficiente para utilizar a arma. O observador, que estava em silêncio até agora, deu um passo à frente. Foi para isso que criamos o navio. O que esperamos séculos para encontrar? Um piloto humano com vontade de enfrentar diretamente a mente vazia. Antes que Harris pudesse responder, novos alertas soaram. Chegaram relatórios do setor Arcturus. As novas táticas do vazio eram esmagadoras defesas de Concórdia. 3 planetas já foram perdidos. Precisamos ajudar esses mundos agora, disse Harris. Mas depois disso, precisamos de uma solução permanente. Kate assentiu. Prepararei o desafio para ambas as missões.
Enquanto a frota se preparava para saltar para Arcturus, o embaixador Myers os contatou de Harmonium. A Terra é agora um membro pleno do acordo, relatou ela. Todos os seus recursos estão disponíveis para nós. E fui nomeado para o Conselho de Guerra. Harry sorriu severamente. Bom momento. Vamos precisar de tudo o que pudermos conseguir para o que vem a seguir. Kate sentiu os sistemas do desafio sendo ativados. Através da ligação deles, ela sentiu determinação e medo. A batalha final estava se aproximando. De uma forma ou de outra, a galáxia nunca mais seria a mesma. A frota combinada de naves terrestres e de Concórdia saiu do espaço dobrado na borda do sistema Arcturus. Centenas de navios, desde pequenos caças até enormes porta-aviões, preparados para o que poderia ser a batalha final da guerra. Nas 6 semanas desde que o vazio mudou de tática, a luta ficou mais desesperada. Mais 7 mundos caíram. Mas os humanos partilharam o seu conhecimento através do acordo, ensinando outras espécies a pensar fora dos seus padrões habituais. Kate ficou na ponte do desafio, olhando para as exibições de batalha. O vazio reuniu sua maior força de todos os tempos. Milhares de naves cercando uma enorme nave central do tamanho de uma pequena lua. Essa é a nave de comando deles, ela disse. Posso sentir a consciência do vazio irradiando dele. O comandante Harris assentiu severamente. Então esse é o nosso alvo. O plano era simples, mas perigoso. A frota principal enfrentaria as forças do vazio, criando uma distração. Enquanto isso, Kate e o desafio escapariam do caos e entregariam suas armas diretamente para a nave de comando do vazio. Todas as naves, este é o comandante Harris. Lembre-se do seu treinamento. Seja imprevisível. Mude de tática com frequência. Não caia em padrões. Kate sentiu uma mistura de medo e determinação fluindo entre ela e o desafio. Eles estavam se preparando para esse momento desde a primeira conexão. Está na hora, ela disse calmamente. A batalha começou com uma fúria como qualquer coisa que a galáxia já tivesse visto em milênios. Pilotos humanos voaram ao lado de aliados alienígenas, seus estilos combinados criando padrões de ataque que o vazio não poderia prever. O engenheiro-chefe escreve que novas armas EMP provaram ser eficazes, desativando temporariamente grupos de naves Void. Os navios Concorde aproveitaram a vantagem, destruindo centenas de embarcações inimigas. Mas o Void se adaptou rapidamente. Seus navios começaram a se dividir e a se reformar em novos formatos, tornando-os mais difíceis de atingir. Feixes de energia cortam escudos. Explosões iluminaram o espaço enquanto navios de ambos os lados eram destruídos. Através do caos, o desafio moveu-se silenciosamente. Kate ativou seus sistemas furtivos, distribuindo luz e energia ao redor da nave para torná-la quase invisível. Estamos nos aproximando da nave de comando, informou ela a Harris, iniciando a corrida final. À medida que se aproximavam, Kate sentiu a mente do vazio se aproximando. Sentiu-a através de sua conexão com o desafio. Asterisco humano, por que você resiste a nós? Oferecemos perfeição na mortalidade. Liberte-se da dor e do medo do asterisco. A voz estava em sua cabeça, suave e razoável. Kate sentiu sua determinação vacilar. Seria tão ruim se juntar ao vazio? Para se tornar algo maior. O desafio pulsou em sua mente, lembrando-a de o que estava em jogo. Kate resistiu à influência do vazio. A humanidade não quer o seu tipo de perfeição, disse ela. Nós escolhemos nossas falhas. Nossa mortalidade dá sentido às nossas vidas. Asterisco, você morrerá. Todos os orgânicos morrem. Junte-se a nós e viva para sempre, asterisco. Não estou interessado, Kate respondeu. Preferimos qualidade à quantidade. O desafio rompeu as defesas externas da nave de comando. Kate o guiou em direção ao núcleo central onde residia a consciência do vazio. Gavinhas negras de energia se aproximaram deles, tentando impedir sua aproximação. Arma pronta, relatou Kate. Preparando-se para implantação. Asterisco, muito bem. Asterisco, o tom da mente do vazio mudou para medo. Asterisco,
Caramba, pode matar em PROMIZ, podemos ISHRAGALAXY asterisco. Kate sentiu o desespero em seus pensamentos. O vazio nunca havia enfrentado uma derrota antes. Não sabia como lidar com isso. Tarde demais para isso, ela disse. Você destruiu muitos mundos. Com um pensamento, Kate ativou o disruptor quântico. O desafio foi interrompido quando ondas de energia vazaram de seu núcleo para a nave de comando do vazio. A conexão entre Kate e a nave ficou mais forte do que nunca à medida que canalizavam o poder da arma juntos. O grande navio do vazio começou a rachar. Linhas de luz se espalhando por sua superfície. Durante a batalha, os navios inimigos pararam repentinamente, vagando sem rumo enquanto sua conexão com a mente central era cortada. Está funcionando, Kate sussurrou. O vazio fez uma última tentativa, enviando uma onda de consciência diretamente para a mente de Kate. Por um momento, ela viu toda a sua história. Uma espécie que tentou escapar da morte através da tecnologia, apenas para perder a sua humanidade no processo. Asterisco, você eventualmente se tornará como nós. Todas as espécies usam asteris. Não, Kate respondeu. Aprendemos com o passado. Nós crescemos. É isso que nos torna humanos. A nave de comando explodiu em um flash silencioso de luz. O desafio escapou por pouco. Seus sistemas estavam tensos ao ponto de ruptura. Por toda a galáxia, as naves do vazio ficaram escuras. Sem a sua mente orientadora, tornaram-se peças de tecnologia inofensivas. Na sequência, Kate ficou com o embaixador Myers, o comandante Harris e o observador na Câmara do Conselho Concord. Representantes de todas as 29 espécies membros, incluindo agora a Terra, celebraram a sua vitória. Hoje marca um novo começo, anunciou o Elder Voss. Graças à coragem humana e a todas as nossas forças combinadas, a galáxia está segura mais uma vez.